Muito antes de o tempo existir, muito antes da matéria ser moldada pelas mãos invisíveis da eternidade, já havia uma presença, uma voz, uma glória que não podia ser contida. Jesus não surgiu no ventre de Maria como um começo, mas como uma manifestação. O que os olhos humanos viram em Belém foi apenas a cortina se abrindo para aquilo que sempre existiu. Ele estava lá antes da fundação do mundo. Não como uma ideia, não como uma força impessoal, mas como o próprio Deus, glorioso, eterno, indescritível. A Bíblia não esconde essa verdade, ela sussurra em Gênesis, ela grita em João, ela resplandece em Apocalipse. Mas poucos têm coragem de olhar para esse Jesus eterno. Muitos preferem o carpinteiro de Nazaré, o mestre das parábolas, o homem das multidões. Mas e quanto ao Cristo antes do mundo? E quanto ao Jesus que João viu em glória, que fez seu corpo tremer e sua alma cair como morta? Este vídeo é uma viagem por essa revelação. Prepare seu coração, porque você está prestes a ver Jesus como nunca viu antes. João, o apóstolo que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na ceia, que o viu sangrar na cruz, também foi aquele escolhido para vê-lo em glória. Ele estava exilado na ilha de Patmos, um prisioneiro do Império Romano, isolado do mundo, mas não do céu. E foi ali, naquele lugar de solidão, que os céus se abriram. Ele ouviu uma voz como de trombeta. Ele se virou. E então, viu. Viu alguém semelhante a um filho de homem. Mas não era o mesmo homem da Galileia. Era alguém vestido com uma túnica longa, com uma faixa de ouro no peito. Seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chamas de fogo. Seus pés brilhavam como bronze polido. Sua voz era como o som de muitas águas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol em todo o seu fulgor. João caiu, não ajoelhou, caiu, como morto, porque aquilo que ele viu era insuportável à carne humana. Era o próprio Cristo, glorificado. Essa cena registrada em Apocalipse capítulo 1 não é poesia, é revelação. E mais do que uma revelação de eventos futuros, é a revelação de uma pessoa, Jesus. Não mais o servo sofredor, mas o Senhor ressurreto. Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos. E mais, ele diz que tem as chaves da morte e do inferno. Isso não é uma metáfora. Isso é autoridade espiritual absoluta. João, que conheceu Jesus em sua forma humana, agora vê quem ele realmente é. E a visão é esmagadora. Não havia ternura ali. Havia glória. Não havia silêncio. Havia trovões. O mesmo que tocou leprosos agora brilha com uma luz insuportável. O mesmo que chorou por Lázaro agora comanda dimensões invisíveis. A aparência de homem havia dado lugar à realidade eterna. E essa é a grande revelação. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele apenas escondeu sua glória por amor. Por que ele faria isso? Por que aquele que é o princípio de tudo se tornaria carne e sangue? Por que aquele que comanda os anjos escolheria se fazer servo? A resposta é tão simples quanto devastadora: por amor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que Jesus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas esvaziou-se. Tornou-se servo. Fez-se semelhante aos homens. E mesmo achado em forma humana, humilhou-se. Obedeceu até a morte. E morte de cruz. Ele não perdeu sua glória. Ele a cobriu. Ele não deixou de ser Deus. Ele apenas deixou de ser reconhecido. O Criador vestiu pele. O Eterno habitou o tempo. O ilimitado se tornou limitado. Não por necessidade, mas por decisão. Porque somente assim ele poderia alcançar você. Só assim ele poderia tocar o intocável, salvar o perdido, restaurar o quebrado. Quando João vê Jesus glorificado, ele não o reconhece de imediato. Porque aquela forma é diferente. É a forma original, a forma que sempre foi. A forma que estava com o Pai antes de tudo. Jesus ora em João capítulo 17. Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Essa oração não é um pedido de promoção, é um retorno, é uma revelação. Jesus está dizendo: eu sou eterno, estive contigo antes do tempo. Agora que cumpri minha missão, quero voltar àquilo que sempre fui. Isso não é simbólico, é literal. Ele é o mesmo que disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Uma expressão que não apenas indica antiguidade, mas divindade. O mesmo eu sou que falou a Moisés na sarça ardente. Ele é o Deus do Antigo Testamento. Ele é o Deus do Novo. Ele é o Deus que era, que é e que há de vir. A maioria das pessoas conhece o Jesus histórico. Poucos conhecem o Jesus eterno. Conhecem suas parábolas, seus milagres, suas lágrimas, mas ignoram sua glória, sua preexistência, sua autoridade. Jesus não começou na manjedoura. Ele estava presente na criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João escreveu isso com convicção, porque ele viu. Ele não apenas ouviu falar, ele viu o Verbo de Deus, o Logos eterno em sua forma final. E o impacto foi tão grande que sua vida mudou para sempre. João viveu décadas após a ressurreição. E em meio às perseguições, em meio ao caos, foi essa visão que sustentou sua fé. Porque ele sabia que aquele que parecia derrotado na cruz era, na verdade, o Senhor do universo. E é exatamente essa visão que o mundo precisa redescobrir. O Jesus da glória. O Jesus que tem olhos como fogo. O Jesus que comanda o céu e o inferno. O Jesus que não pode ser domesticado por tradições humanas. O Jesus que não cabe nos limites da religião. Ele não é um conceito, não é uma ideia. Ele é uma pessoa, viva, presente, exaltada. Ele não está mais na cruz, ele não está mais no túmulo. Ele está entronizado, coroado, vitorioso. E quando ele voltar, não virá como cordeiro, mas como leão. Não virá para sofrer, mas para reinar. E todo olho o verá, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que ele é o Senhor, não por imposição, mas por reconhecimento inevitável. João caiu como morto, mas Jesus o tocou e disse: não temas. Que palavras! Aquele que tinha a voz de muitas águas, a espada afiada, a face como o sol, agora fala com ternura. Esse é o equilíbrio divino, glória e graça, poder e misericórdia, santidade e amor. Jesus é tudo isso ao mesmo tempo. Ele não se torna acessível por ser menos glorioso. Ele se aproxima mesmo sendo Deus. Isso muda tudo. Isso redefine nossa adoração, nossa fé, nossa vida. Se Ele é tudo isso, e Ele é, então o único lugar possível para nós é aos seus pés, em rendição, em reverência, em adoração. Você já viu esse Jesus? Não o da religião, não o da cultura, não o da tradição, mas o Jesus da glória. O que brilha mais que o sol, o que fala com trovões, o que toca com amor, o que governa com justiça. Porque se você ainda não o viu, sua fé está incompleta, sua visão está embaçada, sua vida está pendente de revelação. A boa notícia é que Ele quer se revelar, Ele quer ser conhecido, Ele quer ser reconhecido, mas não pelos olhos naturais, pelos olhos do Espírito. É por isso que esta mensagem chegou até você, para abrir seus olhos, para arrancar o véu, para mostrar que o Filho de Deus é também o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que quando João se levanta da queda, com o coração ainda em choque e o espírito em êxtase, ele não volta a ser o mesmo. Porque ninguém contempla o Cristo glorificado e permanece igual. Não há espaço para uma fé morna diante de olhos como chamas de fogo. Não há como viver na superficialidade quando se encara o Senhor que detém as chaves da eternidade. João foi transformado pela visão, mas mais do que isso, ele foi comissionado. Jesus lhe ordena: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. A revelação que ele recebeu não era só para ele, era para todos, era para mim, era para você.
Porque a glória de Cristo não foi registrada para ser admirada à distância. Ela foi escrita para despertar corações adormecidos. E quando João escreve, ele não começa pelos acontecimentos futuros. Ele começa por Cristo, porque todo o Apocalipse gira em torno de uma única pessoa. O Cordeiro, o Leão, o Senhor, o princípio de todas as coisas. Antes de qualquer trombeta tocar, antes de qualquer selo ser rompido, antes que as taças da ira sejam derramadas, o céu se abre e Cristo é revelado. Isso é intencional, porque a profecia bíblica não existe para satisfazer curiosidades sobre o fim do mundo. Ela existe para exaltar o Rei que reina sobre todas as eras. A profecia é o palco, Cristo é o protagonista. Toda a linha escrita no Apocalipse é um holofote apontado para ele. E cada imagem, seja de julgamento, seja de vitória, aponta para sua justiça, sua soberania, sua glória. No capítulo 4, João é levado a uma nova visão. Ele vê um trono no céu e alguém sentado sobre ele. Aquele que está assentado no trono é descrito com brilho de jaspe e sardônio, cercado por um arco-íris como esmeralda. Ao redor do trono, 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro. Relâmpagos, vozes, trovões, 7 tochas de fogo, um mar de vidro. E diante do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, que dia e noite proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esta é a sala do trono. Este é o centro do universo. E tudo gira ao redor daquele que está entronizado. Mas algo ainda mais impactante está por acontecer. No capítulo 5, João vê na mão direita daquele que está no trono um livro selado com 7 selos. E um anjo poderoso proclama: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. E João começa a chorar muito, porque aquilo que está selado representa o destino da humanidade, o plano de redenção, o juízo final. E se ninguém pode abri-lo, tudo está perdido. Mas então, um dos anciãos lhe diz: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João então olha, e o que vê não é um leão, mas um cordeiro, como havendo sido morto. E ele está de pé, no centro do trono, com 7 chifres e 7 olhos. E toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo o que existe, começa a cantar: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o Cristo glorificado, o leão e o cordeiro, o rei e o sacrifício, o juiz e o redentor. Ele está no centro de tudo. Ele é o único digno, e diante dele não há outro nome, não há outro ser, não há outro poder. Ele reina, ele vive, ele governa. E a sua vitória não foi por espada, mas por sangue. Ele venceu morrendo, ele triunfou se entregando, e essa vitória o elevou acima de todos. Por isso, ele é digno de abrir os selos, digno de julgar a terra, digno de receber glória, honra, poder e louvor. Cada selo que é aberto revela um aspecto do juízo divino sobre a humanidade. Cavaleiros surgem, o martelo da justiça divina cai. Mas mesmo em meio ao juízo, há sempre um clamor de misericórdia, porque o cordeiro que julga é o mesmo que sangrou por amor. Ele não se alegra com a condenação, mas sua justiça é perfeita. E no capítulo 7, vemos um número incontável diante do trono, de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos com vestes brancas e com palmas nas mãos, clamando em alta voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Eles passaram pela grande tribulação. Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E agora vivem na presença de Deus, onde não há mais fome, nem sede, nem dor, nem lágrima, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Essa é a dimensão eterna de Cristo. Ele é o pastor dos salvos. Ele é o Rei dos reis.
Ele é o Senhor da história. Ele é aquele que escreve o destino, que sela os redimidos, que governa com vara de ferro, mas conduz com mãos de ternura. E o livro de Apocalipse continua revelando esse Cristo glorificado em cada capítulo. No capítulo 19, ele aparece em um cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro, com olhos como chamas de fogo, com muitos diademas, com um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual é chamado é o Verbo de Deus. E os exércitos do céu o seguem, e de sua boca sai uma espada afiada. E em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o Jesus que voltará. Não como mártir, mas como monarca. Não como cordeiro, mas como o conquistador final. E quando ele pisa sobre a terra novamente, não haverá discussão, não haverá dúvida, não haverá resistência. Os reinos do mundo se curvarão, os ímpios cairão, os justos se alegrarão. Porque o tempo da misericórdia terá dado lugar ao tempo da justiça, e ele reinará com cetro de ferro. Ele lançará a besta, o falso profeta, o próprio diabo no lago de fogo. Ele fará novas todas as coisas, e estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habita. E no centro dessa nova criação haverá um trono, e sobre ele estará o Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e o seu nome estará em suas testas. E não haverá mais noite, nem dor, nem morte, porque o Senhor Deus iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a esperança viva dos que creem. Essa é a certeza que move os que amam sua vinda. E é por isso que precisamos conhecer o Jesus glorificado. Porque é a visão dele que nos sustenta em tempos difíceis, que nos protege do engano, que nos dá autoridade contra o medo. Quando você vê o Cristo que João viu, você entende que nenhuma batalha é maior que ele. Nenhum demônio é mais forte que ele. Nenhuma morte é o fim quando ele é a vida. O que João viu em Patmos não foi um mito. Foi uma convocação, um chamado ao arrependimento. Uma revelação para a igreja. E essa revelação continua viva hoje. Ela atravessa os séculos. Ela alcança a sua casa. Ela entra na sua mente. Ela invade seu espírito. E te chama. Levante os olhos. Veja o Rei. Veja a glória. Veja Jesus como ele realmente é. E é exatamente isso que falta ao mundo. Olhos para ver a glória. Porque muitos se acostumaram com um Jesus domesticado, encaixotado nas molduras da religião, pintado como um personagem frágil, impotente, melancólico. Mas o Jesus verdadeiro não cabe nessas molduras. Ele não está limitado ao que você aprendeu em tradições humanas. Ele está além do entendimento, além da lógica, além da história. Ele é o Senhor do tempo e o dono da eternidade. Seu olhar penetra corações. Sua voz abala montanhas. Sua presença transforma atmosferas. E quando essa glória é revelada a alguém, nada mais faz sentido como antes. Tudo muda. A oração se torna tremor. A adoração vira rendição. O pecado se torna insuportável. Porque você percebe que está diante de alguém que é totalmente outro. Totalmente santo. Totalmente Deus. A visão que João teve em Patmos não foi um delírio místico. Foi uma resposta a uma geração em crise. Uma geração cercada por impérios opressores, por perseguição, por morte e desespero. João estava preso. Os apóstolos, mortos. As igrejas, sob ataque. Mas o céu não estava em silêncio. Jesus não estava alheio. Ele se revela como o que anda entre os candelabros, ou seja, entre as igrejas. Ele segura os pastores em sua mão direita. Ele sabe de cada dor, de cada lágrima, de cada batalha. E ainda assim, ele aparece em glória. Porque a maior resposta de Deus ao caos do mundo não é uma explicação, é uma revelação. Quando tudo parece fora de controle, ele se mostra no trono. Quando o império parece invencível, ele mostra a coroa verdadeira. Quando a escuridão tenta apagar a esperança, ele brilha mais forte. Esse é o Jesus que precisamos redescobrir. O Jesus que não é uma ideia cultural, mas uma presença viva.
aquele que está no centro da eternidade, que reina mesmo quando tudo parece desmoronar, aquele que não precisa pedir permissão para agir, porque todas as coisas estão sujeitas a ele. E é essa visão que dá força à igreja, é essa visão que sustenta os mártires, que inspira os missionários, que consola os perseguidos, porque quem viu a glória não teme a cova. Quem ouviu a voz como muitas águas não se impressiona com os rugidos do mundo. E quem já caiu como morto diante do trono não se curva mais diante dos altares da vaidade. A igreja primitiva entendeu isso. Eles não morreram por uma filosofia. Eles foram queimados, decapitados, crucificados por causa de uma pessoa. Eles não cantavam em prisões porque estavam emocionalmente fortalecidos. Eles cantavam porque sabiam quem estava no trono. Eles haviam recebido revelação. Eles sabiam que o Jesus que pregava sobre amor também governa com justiça. Que o que chorou por Jerusalém é o mesmo que julgará as nações. E essa consciência os fazia inabaláveis. O sangue deles não foi o fim, foi a semente. E essa semente precisa brotar de novo. Porque hoje, em meio a uma geração saturada de distrações, seduzida por imagens vazias e promessas baratas, o que vai sustentar a fé dos remanescentes não é o entretenimento gospel, nem a motivação emocional, nem as doutrinas suaves. O que sustenta o povo de Deus é a revelação de quem Ele é. A revelação que João teve. A revelação de que Ele não é apenas Salvador, mas Senhor. Que Ele não apenas cura, mas também governa. Que Ele não apenas consola, mas também confronta. E que todo joelho vai se dobrar, queira ou não. Não porque Ele impõe medo, mas porque sua glória é irresistível. E essa glória tem implicações práticas. Porque quando você vê o Rei glorificado, você não consegue mais viver como súdito de si mesmo. Quando você olha para a face daquele que tem os olhos como fogo, você entende que nenhuma parte da sua vida pode ficar escondida. Ele vê tudo, ele sonda, ele pesa. Ele conhece os pensamentos antes que virem palavras, os desejos antes que virem ações. Ele não é um observador passivo. Ele é o juiz, ele é o noivo, ele é o comandante. E sua noiva, a igreja, precisa estar preparada. A preparação para o retorno do rei começa com a reverência. Não com religiosidade, mas com temor santo. Aquele temor que não paralisa, mas que purifica. Que não oprime, mas que desperta. Que nos leva a largar o pecado, não por medo de punição, mas por consciência de quem Ele é. Porque o mesmo Jesus que tocou leprosos com compaixão, também declarou que todo ramo que não dá fruto será cortado. O mesmo que lavou pés, também virá com os exércitos celestiais. E se a glória dele fez João cair como morto, o que acontecerá com aqueles que zombam de sua palavra, que desprezam sua cruz, que usam seu nome para benefício próprio? Essa é a urgência da revelação. Ela não foi dada apenas para maravilhar, mas para preparar, para purificar, para alinhar. Porque ele virá, e ele não virá para ser aceito, ele virá para ser reconhecido. O tempo da escolha terminará, e naquele dia, muitos gritarão para que os montes caiam sobre eles, para se esconder da face daquele que está no trono, porque não suportaram sua glória, porque nunca a buscaram, porque nunca se renderam. Mas aqueles que hoje se dobram, naquele dia se levantarão, porque verão a face do Cordeiro e não se envergonharão. É por isso que precisamos despertar, porque a visão de Jesus em glória não é uma opção teológica, é um chamado espiritual. Ela nos obriga a decidir, nos obriga a ajustar nossa vida, a abandonar os ídolos, os vícios, os jogos religiosos, a tirar Jesus da moldura e colocá-lo no trono, a parar de viver como se ele fosse um amuleto e começar a viver como súditos do rei. Ele não é um recurso, ele é a fonte. Ele não é um acessório, ele é o tudo. E quando essa verdade penetra no coração, o pecado perde a força, o medo se desfaz, o mundo perde o brilho, porque você viu algo maior, porque você encontrou o propósito da existência. O objetivo da revelação não é assustar, é alinhar, não é paralisar, é ativar, é provocar uma resposta.
É levar você à adoração verdadeira, aquela que não depende de música, nem de clima, nem de lugar, mas que brota de uma alma que viu, que sabe, que crê, que está rendida. Porque quando você vê o Cristo glorificado, sua boca se cala e seu espírito se prostra. Porque não há palavras, só glória, só presença, só reverência. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando: mas eu nunca tive uma visão como João. Eu nunca vi Jesus assim. Mas você está vendo agora, com os olhos do entendimento, com os ouvidos do coração. A fé é o portal. A palavra é a ponte. A revelação está diante de você, e ela não exige apenas emoção, ela exige resposta. O que você vai fazer com essa glória? Vai virar as costas e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido? Ou vai cair aos pés do trono e dizer: Senhor, aqui estou, me transforma, me limpa, me envia, me prepara, porque Ele ainda está chamando, ainda está se revelando, ainda está andando entre os candelabros, ainda está com os olhos como fogo e os pés como bronze, ainda está com a espada afiada, ainda segura as chaves, e ainda toca os seus dizendo: não temas. Mas o tempo é curto, e a urgência é real. Essa é a hora, essa é a chance, essa é a convocação, não de um pregador, mas do próprio Rei, o mesmo que João viu, o mesmo que reina, o mesmo que voltará. E é por isso que, mesmo agora, enquanto muitos seguem suas rotinas como se nada estivesse acontecendo, o céu continua em movimento. O trono ainda está ocupado. Os céus não estão em silêncio. E a glória de Jesus ainda brilha com força que nenhuma escuridão pode apagar. Mas há um segredo escondido à vista de todos. Algo que a maioria ignora. Essa glória não está reservada apenas para o fim dos tempos. Ela já está entre nós. Ela está acessível. Está pulsando por trás de cada palavra das Escrituras, por trás de cada pregação ungida, por trás de cada louvor sincero. Ela está presente onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. E o que João viu em Patmos, o Espírito quer que vejamos com os olhos da fé. Porque ver a glória de Cristo não é uma experiência mística para poucos. É um convite para todos. Mas esse convite exige uma resposta, porque a glória não se manifesta onde há desinteresse. A presença não se impõe. Ela se revela aos famintos, aos sedentos, aos quebrantados. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A revelação de Cristo glorificado não é um privilégio aleatório. É o resultado de um coração rendido. João estava isolado, exilado, sem nada além da fé. E foi lá que ele viu o Rei. Isso nos ensina que não importa onde você esteja. Não importa o que tiraram de você. Se ainda tiver sede, Ele se revela. Se ainda tiver fome, Ele fala. Se ainda tiver reverência, Ele vem. A glória não depende do cenário. Ela depende da postura do coração. A glória de Cristo também carrega uma missão. João não foi apenas um espectador. Ele foi transformado em mensageiro. Ele recebeu instruções claras. Escreve o que vês. Fala o que eu te mostrar. Não retenha, não adoce, não suavize. Diga a verdade. Porque essa glória não é para ser escondida, é para ser proclamada. E a mesma missão ecoa até hoje. Todos que foram tocados pela revelação têm uma responsabilidade: anunciar. Não podemos guardar para nós o que os céus decidiram expor. A igreja que viu a glória não pode se calar. Ela precisa se levantar, precisa falar, precisa denunciar o pecado, proclamar a graça, anunciar o Rei. Porque o mundo está sendo enganado por uma versão diluída de Jesus. E só a verdade pode libertar. E a verdade é que Jesus reina, agora, não apenas no futuro, não apenas no céu. Ele reina hoje, nas decisões dos céus, nos decretos eternos, no controle absoluto da história. Ele não é um observador, ele é o autor. Ele não está reagindo aos eventos, ele os está conduzindo. Mesmo o que parece caos está sob sua direção. Mesmo o que parece derrota está dentro do plano. Os inimigos não estão vencendo.
Eles estão sendo conduzidos ao juízo. Nada está fora do seu governo. E isso muda tudo. Porque se ele reina agora, minha vida está segura. Minha esperança é firme. Meu futuro é certo. Não importa o que os olhos naturais veem. A verdade espiritual é que Jesus está entronizado. Esse governo de Cristo, no entanto, não é como os reinos deste mundo. Ele não domina com tirania. Ele reina com santidade. Seu cetro é justiça. Seu trono é graça. E o seu reino é eterno. Ele não foi eleito. Ele sempre existiu. Ele não será destronado. Ele permanece para sempre. Os reinos humanos sobem e descem. Os impérios nascem e morrem. Mas o seu domínio não terá fim. E essa eternidade é o que diferencia o nosso rei. Ele não depende de alianças. Não precisa de apoio. Não está limitado por fronteiras, por tratados, por sistemas. Seu reino não é deste mundo. E ainda assim governa sobre ele. Porque tudo o que existe, existe por ele e para ele. Quando entendemos isso, começamos a viver diferente. Porque o reino não é apenas uma esperança futura, é uma realidade presente. Ele está entre nós. Ele está dentro de nós. Cada decisão nossa pode refletir esse governo. Cada palavra pode carregar esse reino. Cada gesto pode manifestar sua glória. O crente que entendeu isso não vive para agradar os homens. Não busca reconhecimento terreno. Não negocia princípios. Porque sabe que pertence a um reino superior. E sabe que sua vida está conectada ao Rei que tudo vê. A fidelidade deixa de ser peso e se torna privilégio. O sacrifício não é mais renúncia, mas adoração. Porque tudo vale a pena quando se vive para a glória dele. Essa consciência precisa voltar à igreja. Porque temos nos distraído com muito. Com programas, com títulos, com disputas, com vaidades. Esquecemos que estamos diante de um rei. Que cada culto é uma audiência com a majestade. Que cada oração é um acesso ao trono. Que cada palavra tem peso diante dos céus. Não é sobre estrutura, é sobre presença. Não é sobre performance, é sobre glória. A igreja precisa voltar a tremer. Precisa voltar a se prostrar. Precisa voltar a chorar não por emoção, mas por revelação. Porque só a glória pode restaurar. Só a presença pode curar. Só a verdade pode libertar. E a verdade é uma pessoa, Jesus. E quando essa glória volta ao centro, tudo muda. O ambiente muda, as pessoas mudam. O pecado perde força, o inimigo recua, porque onde Cristo é exaltado, o céu se move. Onde ele é entronizado, milagres acontecem. Onde ele é glorificado, o reino se manifesta. E é por isso que Satanás faz de tudo para distorcer a imagem de Jesus. Ele não teme um Cristo genérico. Ele teme o Cristo verdadeiro. O da espada afiada. O dos olhos como fogo. O que julga com justiça e reina com autoridade. Porque esse Cristo não pode ser manipulado. Não pode ser usado como argumento. Ele não serve ideologias. Ele não pertence a partidos. Ele é o Senhor dos senhores. E ele voltará. Não para pedir espaço, mas para tomar o que é seu por direito. A Bíblia diz que todo olho o verá, e os que o traspassaram lamentarão. Os reinos da terra tremerão. Os que zombaram se calarão. Porque ele virá com poder, cercado de glória, montado num cavalo branco, com os exércitos celestiais atrás. E na sua coxa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E com a palavra da sua boca, ele vencerá seus inimigos. Não haverá resistência, não haverá dúvida, porque será visível, será final, será glorioso. Mas até lá, a glória continua se revelando. Aos que creem, aos que buscam, aos que esperam, aos que se santificam. Porque o Espírito e a noiva dizem: vem. E o que ouve diga: vem. Há uma preparação acontecendo. Um despertamento, uma convocação. O céu está alinhando os corações, está chamando os vigilantes, os que não se conformam, os que anseiam pela manifestação dos filhos de Deus, os que não se distraíram, os que ainda oram no quarto, os que ainda jejuam em segredo, os que ainda carregam a tocha da glória. Eles não são muitos, mas estão acesos e estão sendo reunidos.
Porque antes que o rei volte, ele está preparando sua noiva. E a noiva que ele vem buscar não é morna, é gloriosa, sem mancha, sem ruga, cheia do Espírito, cheia da luz. Você faz parte disso? Você ainda carrega a chama? Você ainda reconhece a voz? Porque ele está falando, está batendo, está revelando. Mas só entra onde há espaço, só se manifesta onde há fome, só reina onde há entrega. A glória está voltando para a casa. O peso da presença está se intensificando. A revelação está se acelerando. Os sinais estão se cumprindo. A trombeta está sendo preparada. E os olhos que choraram verão. Os ouvidos que ouviram cantarão. Os pés que correram ao altar dançarão. Porque o tempo do encontro se aproxima. E à medida que esse tempo do encontro se aproxima, uma sensação começa a tomar conta dos corações despertos. Uma urgência santa. Não mais uma fé baseada em conveniências, mas uma fome ardente por estar pronto, por estar limpo, por estar sensível. Porque o Espírito não está apenas chamando, ele está separando. Ele está marcando aqueles que ainda suspiram pela glória. Aqueles que não querem apenas ouvir sobre o céu, mas viver com o céu dentro de si. Aqueles que não se satisfazem com sermões motivacionais ou com programações animadas. Eles anseiam por presença real, por fogo, por manifestação, por transformação. Eles estão sendo lapidados em silêncio. Estão sendo treinados no secreto. Estão sendo ungidos onde ninguém vê, mas o céu os conhece. E o tempo deles está chegando. A igreja que verá o rei voltar será diferente. Será santa, será apaixonada, será ousada, será humilde. Não será uma igreja popular, será uma igreja poderosa. Não será aclamada pelos homens, será respaldada pelo céu. Essa igreja não se distrai com debates fúteis. Ela vive como quem está de malas prontas. Ela não negocia valores. Ela não vende sua voz. Ela ora com lágrimas, jejua com propósito, serve com alegria. E quando prega, os céus se movem, porque ela carrega a glória daquele que está voltando. Essa igreja não está presa a paredes. Ela está em movimento. Ela está em ruas, escolas, empresas, casas. Ela está em cada filho de Deus que entendeu o tempo em que está vivendo e vive como uma tocha acesa no meio das trevas. Mas para fazer parte dessa igreja, é preciso morrer. Não fisicamente, mas espiritualmente. É preciso renunciar à superficialidade, à vaidade, ao orgulho. É preciso matar o ego, crucificar a carne, silenciar o próprio nome para que apenas o dele seja exaltado. Porque onde há muito de nós, há pouco dele. Mas onde nós diminuímos, ele cresce. E quando ele cresce, tudo ao nosso redor é transformado. Não por técnica, mas por glória. Não por estratégias, mas por presença. A unção não é um estilo, é um peso. E esse peso volta para aqueles que estão dispostos a carregá-lo. Mesmo que custe tudo, mesmo que doa, mesmo que isole. João, antes de ver a glória, foi exilado, isolado, tirado do meio dos homens. E foi ali, na ilha, longe de tudo, que ele viu o que ninguém mais viu. Há glórias que só se revelam na solidão. Há revelações que só vêm no deserto, porque o barulho dos aplausos precisa cessar para que possamos ouvir a voz como muitas águas. E muitos não entendem porque estão sendo levados a temporadas de silêncio, de dor, de separação. Mas é porque o céu está prestes a mostrar algo maior. O preço é alto, mas a visão compensa. Ver Jesus glorificado muda tudo. Muda quem você é, muda o que você busca, muda como você ora, como você canta, como você vive. E essa transformação é visível. Não nos títulos, não nas redes sociais, mas nos frutos, no quebrantamento, na santidade, na intimidade. A vida de quem viu a glória não precisa de explicações. Ela exala o céu. Ela provoca fome nos que estão ao redor. Ela incomoda os que vivem no raso, porque ela carrega marcas da eternidade. E essas marcas não vêm com pressa. Vêm com tempo na presença. Com entrega sem reservas. Com lágrimas sinceras. Com sede insaciável. O coração que carrega a glória não se contenta com menos.
ele queima, ele clama, ele espera. E quando o rei entra, ele se cala. Porque toda a glória é dele, todo o poder é dele, toda a honra é dele. É por isso que precisamos voltar ao altar, não ao altar da performance, mas ao altar do fogo, onde a carne morre, onde o orgulho é queimado, onde a máscara cai, onde só a presença importa, o lugar onde os céus se abrem, onde o Cristo glorificado se revela. Esse altar precisa ser restaurado dentro de nós, porque sem altar não há fogo, e sem fogo não há glória, e sem glória não há transformação. O Espírito está nos chamando de volta, chamando a igreja para um novo tempo. Um tempo de glória manifesta, de sinais visíveis, de unção palpável, de autoridade restaurada. Mas só os quebrantados verão, só os humildes entrarão. Enquanto o mundo corre atrás de relevância, o céu procura a rendição. Enquanto muitos disputam posições, o rei procura corações. Porque ele não se revela aos grandes, ele se revela aos sedentos, aos puros, aos que o desejam mais que tudo. E é essa fome que está despertando uma geração que não se curva aos ídolos modernos, que não negocia a cruz, que não teme o cancelamento, que não vive para aplausos. Eles estão se levantando em todas as nações, com olhos ardendo, com corações inflamados, com vozes proféticas, com mãos santas. Eles não estão vindo para agradar, mas para incendiar, porque viram a glória e não conseguem mais viver sem ela. Esses homens e mulheres serão os porta-vozes do último avivamento. Não serão os mais famosos, mas serão os mais cheios. Não serão os mais seguidos, mas serão os mais ouvidos nos céus, porque carregam a voz do trono, a unção do Cordeiro, a autoridade do Leão. Eles não falam de si mesmos, eles exalam Jesus. E quando eles se movem, os céus se movem com eles. Porque não falam por emoção, mas por revelação. Eles não se baseiam em teorias, eles vivem o que pregam. E por onde passam, sinais os seguem. Porque a glória não é um conceito para eles, é uma realidade. E essa realidade está se aproximando de você agora. Está tocando sua consciência, está acendendo algo que talvez estivesse apagado, está relembrando você de quem ele é, do que ele pode fazer, do quanto ele te ama e do quanto ele quer te usar. Não porque você é perfeito, mas porque ele é glorioso. E quando você se rende, ele te transforma, ele te enche, ele te envia, ele te sustenta. E ele te revela mais de si, porque a glória não é um fim, é o começo de uma jornada onde cada passo é mais profundo, mais santo, mais íntimo. E cada passo te aproxima do dia em que você verá com os olhos o que agora vê com o coração. O Cristo glorificado, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E quando esse dia chegar, o dia em que os céus se rasgarem, o som da última trombeta ecoar e o Filho do Homem for revelado com poder e glória, então não haverá mais dúvidas, não haverá mais espaço para escolhas. O tempo da misericórdia dará lugar ao tempo da verdade absoluta. E essa verdade não será mais sussurrada pelos profetas, nem pregada nos púlpitos. Ela será encarnada, visível, majestosa, incontestável. Todos os olhos o verão, todos os joelhos se dobrarão, todos os lábios confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. E naquele instante eterno, a glória que João viu em Pátimos será o cenário definitivo da história. O rei finalmente terá voltado para reinar com plenitude visível. E quem o rejeitou, chorará. Mas quem o aguardou, se alegrará com júbilo que jamais poderá ser apagado. Mas até lá, vivemos entre o já e o ainda não. Já fomos redimidos, mas ainda aguardamos a redenção plena. Já o conhecemos, mas ainda ansiamos conhecê-lo como ele é. Já carregamos sua presença, mas ainda não o vemos face a face. E é nesse intervalo que a nossa fé é provada. Porque viver entre promessas e plenitude exige firmeza. Exige que você caminhe com os olhos na eternidade, enquanto pisa em um mundo que insiste em te distrair. Exige que você se alimente da palavra quando tudo ao redor oferece migalhas.
Exige que você carregue a cruz quando o mundo só prega conforto. Mas é nesse lugar que a glória se intensifica. É nessa fidelidade oculta, nesse fogo invisível, que o caráter de Cristo é formado em nós. E quanto mais olhamos para Ele, mais entendemos quem somos. Porque é impossível contemplar o Cristo glorificado e continuar vivendo como se fôssemos o centro de tudo. A glória nos reposiciona, nos redefine, nos quebra e nos refaz. Ela nos arranca do ego e nos coloca aos pés do trono. Porque ela revela que tudo vem dele, tudo é por ele e tudo volta para ele. E quando essa consciência invade o coração, a adoração muda. Ela deixa de ser uma expressão emocional para se tornar uma rendição existencial. Não adoramos mais apenas com músicas, mas com decisões. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Não apenas no domingo, mas todos os dias. Essa é a verdadeira vida no Espírito. Uma vida moldada pela visão da glória. Uma vida que não precisa de estímulo externo, porque tem uma chama acesa por dentro. Uma vida que já decidiu para quem pertence, para quem vive e por quem morreria se preciso for. Uma vida onde cada pensamento é filtrado, cada emoção é consagrada, cada passo é guiado. Não por religiosidade, mas por amor. Porque quem viu a glória nunca mais vive para si mesmo. Vive para o Cordeiro, vive para o trono, vive para o dia em que ouvirá: vinde, benditos de meu Pai. E isso basta, porque nada mais importa além de estar com Ele. Mas há um alerta que não pode ser ignorado. Jesus voltará, mas não para todos. Voltará para os que o esperam, para os que guardaram a fé, para os que perseveraram até o fim, para os que não se renderam aos sistemas do mundo, para os que não se curvaram diante da pressão, para os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E isso precisa nos sacudir. Porque há muitos que falam sobre Ele, mas não vivem por Ele. Há muitos que cantam seu nome, mas não conhecem sua face. Há muitos que frequentam templos, mas estão longe do trono. E nesse dia será tarde demais para arrumar a lâmpada. A porta será fechada. A decisão será eterna. Por isso, o tempo é agora. A oportunidade é essa. O Espírito está chamando. E cada segundo que passa é mais um degrau rumo à eternidade. Não podemos tratar a glória com desdém. Não podemos brincar com o sagrado. Não podemos usar o nome de Jesus como se fosse apenas um símbolo de esperança, sem entender que Ele é fogo consumidor, que Ele é Rei absoluto, que Ele exige tudo, porque entregou tudo, que Ele não divide seu trono com ninguém, que Ele não aceita metade do nosso coração. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é Salvador. Essa é a verdade que separa os mornos dos santos, os religiosos dos filhos, os visitantes da glória dos portadores dela. E mesmo agora, enquanto essa mensagem invade o seu coração, Ele está aí, perto, presente, esperando sua resposta. Não apenas com palavras, mas com entrega real, com decisões, com arrependimento, com renúncia. Porque ver a glória de Cristo é um convite à transformação. Você não pode vê-lo e continuar abraçado ao pecado. Você não pode ouvir sua voz e continuar em alianças com o mundo. Você não pode ser tocado pela santidade e continuar vivendo na superficialidade. Ou ele te muda, ou você o rejeita. Mas neutro, você não pode ser. Porque diante da glória, todos são chamados à definição. Essa definição não acontece apenas uma vez. Ela é diária, é constante. É renovada em cada manhã, em cada oração, em cada batalha. É uma decisão de seguir, mesmo quando a estrada é estreita, de obedecer, mesmo quando dói, de amar, mesmo quando fere. Porque a glória não se manifesta para os que buscam conveniência, mas para os que desejam comunhão. E comunhão custa caro, custa conforto, custa fama, custa amizades, custa aplausos. Mas o preço nunca será maior do que a recompensa. Ver sua face, ouvir sua voz, sentir sua presença, ser achado fiel naquele dia. Nada se compara a isso. Nenhuma glória humana, nenhum prazer terreno, nenhuma conquista passageira. E quando você começa a viver assim, algo muda ao seu redor. A atmosfera muda.
As pessoas percebem. O mundo espiritual reconhece. Porque a glória deixa marcas. Ela carrega um peso que não pode ser falsificado. Ela é percebida no olhar, na palavra, na postura. Porque quem anda com o Rei carrega sua essência. Quem habita na presença, transborda a presença. E isso não pode ser escondido, nem ignorado, nem silenciado. Porque o fogo verdadeiro nunca se apaga. Ele consome, ele ilumina, ele atrai, ele transforma. Ele queima até o fim. E esse é o chamado, queimar até o fim. Ser uma tocha viva nesse mundo escuro. Ser sal e luz. Ser reflexo da glória que um dia será visível a todos, mas que hoje pode ser vista pelos que creem. E quando tudo isso se cumprir, quando os céus se abrirem como um pergaminho que se desenrola, quando o tempo for engolido pela eternidade e a terra se calar diante da majestade gloriosa do Cordeiro, então naquele instante cada lágrima dos santos será enxugada, cada injustiça será julgada, e o nome que foi ridicularizado, ignorado e profanado pelos homens será exaltado acima de todo nome. Nesse dia, a glória que João viu não será apenas uma visão isolada numa ilha distante. Será o novo ambiente da humanidade redimida, porque o Cordeiro, glorificado, reinará, e o universo inteiro cantará uma só canção. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mas até que esse dia chegue, há uma escolha a ser feita. E essa escolha é sua, não do seu pastor, não da sua família, não da sua igreja, sua. Porque o convite à glória é pessoal. O chamado à presença é individual. Ele está te chamando pelo nome. Está batendo a porta do seu coração agora. Talvez você tenha vivido longe, distraído, acomodado, ou até ferido com tudo o que viu no meio religioso. Mas ele não está te oferecendo religião. Ele está te oferecendo glória, intimidade, eternidade. Ele não quer parte de você. Ele quer tudo. E tudo começa com uma simples decisão: reconhecer quem ele é, abrir mão do controle, se render, voltar. Porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há esperança. Mas o relógio do céu está em contagem regressiva. Os sinais estão diante de nós. A apostasia já começou. A fé está sendo provada. O amor de muitos está se esfriando. Mas no meio disso tudo, há um povo se levantando. Gente simples, gente quebrantada, gente escondida, que o mundo despreza, mas que o céu exalta. Eles não têm luz própria, mas carregam o reflexo do Rei. Eles não vivem para si, vivem para a glória. E estão sendo alinhados para um tempo como este, porque o Senhor está voltando, não com explicações, mas com fogo, não com argumentos, mas com autoridade. E a pergunta que ecoa agora dentro de você é uma só: você está pronto? Porque aquele que virá, virá e não tardará. E os que estiverem preparados subirão. Mas os que viveram como se ele nunca fosse voltar, ficarão. E o arrependimento naquele dia será eterno. Mas o arrependimento hoje ainda pode ser resposta. Ainda pode ser salvação. Ainda pode ser restauração. E se você sente seu coração sendo tocado, não endureça. Não adie. Não silencie o que o Espírito está dizendo agora dentro de você. Porque não é emoção, é glória, é Ele, chamando você de volta. Como chamou João, como chamou Paulo, como chamou milhares antes de você. Você não precisa de perfeição para responder. Você precisa de verdade, de humildade, de coragem para dizer: Senhor, me perdoa, eu me rendo, eu quero viver a Tua glória. E se esse for o clamor do seu coração, não apenas pense, declare. Escreva aí nos comentários com fé: eu me rendo à Tua glória, Senhor Jesus. Faça isso como um ato público, como um passo de fé, como uma resposta ao chamado eterno que hoje ressoa dentro de você. E se você já é de Cristo, mas essa mensagem reacendeu a chama, se esse fogo estava apagando e agora voltou a queimar, declare nos comentários com ousadia: Maranata, vem, Senhor Jesus. Seu comentário não é apenas uma interação, é uma confissão,
É uma semente lançada no mundo espiritual. É um selo diante do trono. E cada amém aqui ecoa como adoração diante do céu. Agora, se essa mensagem falou com você, se te despertou, te tocou, te confrontou, te alinhou, então não guarde isso só para você. Clique no botão de like agora mesmo. Isso mostra ao algoritmo do YouTube que este vídeo é importante. E quanto mais o YouTube entender isso, mais pessoas serão alcançadas com essa verdade. Simples assim. E se você deseja continuar recebendo mensagens como essa, se inscreva no canal agora mesmo. Mas não basta se inscrever. Ative o sininho e selecione a opção Todas as notificações, porque cada vídeo aqui é mais do que conteúdo. É um chamado à eternidade. É alimento para a sua alma. É combustível para o seu espírito. E por último, mas não menos importante, envie esse vídeo para alguém. Compartilhe com aquela pessoa que está afastada, que está ferida, que está em crise, que precisa lembrar quem é Jesus de verdade, porque você pode ser a ponte entre ela e a glória. Um simples clique seu pode mudar uma eternidade. Você está aqui por propósito. Esta mensagem não foi por acaso. Foi Jesus te chamando. E Ele vai continuar. Vai continuar tocando, despertando, levantando, porque Ele está vivo. Ele reina e Ele voltará. Que a glória de Cristo esteja sobre você. Que o fogo do Espírito te envolva. E que sua vida, a partir de hoje, nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus. Amém.